Boa noite, amigos, amigas, que Deus abençoe a todos nós e derrame suas graças sobre nossas vidas, que possamos ser merecedor dessa força maior, Da mão do Senhor sobre nossa cabeça. Todos os dias, nossas orações, a gente está pedindo: Senhor, cuida de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, cura minha ferida, o pão de cada dia. Quantas coisas a gente pede e Ele está com a mão sobre nós, porque a mão dele cobre todo esse torrão. Com certeza, pode acreditar nisso. É a graça de Deus em nossas vidas, todos os dias derramando essa energia, nos alimentando, nos fortalecendo, nos consolando, e daí somos dependentes desse Pai amado. Amigos, essa noite eu trouxe para a nossa reflexão o capítulo 162 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Esperemos. Essa é uma frase que, aliás, é um versículo que o Emmanuel, o Chico Emmanuel, pensou do Evangelho do Senhor, capítulo 12, 20, e fala sobre a cana rachada, ou triada, e o pavio que fumega. É uma passagem muito interessante. Ela está no Evangelho de Mateus, mas é uma profecia do profeta Isaías 42. Isaías foi um profeta que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele é considerado profeta messiânico, porque foi ele quem mais falou de Cristo. Foram muitos profetas que profetizaram a vinda do Cristo, são cerca de 300 profecias falando do Cristo, todas elas cumpriram-se. Isso é maravilhoso, Como que pode, as pessoas falaram de Cristo há tantos anos antes dele vir, um pouco mais de 1000 anos antes dele vir, já começou a vir para a mensagem para todos nós por meio dos profetas, falando da vinda do Cristo, como ele seria, o que ele iria fazer. Então é uma série de informações, e Isaías foi quem mais falou. E então ele coloca essa mensagem, e no capítulo 12 de Mateus, comenta Mateus que Jesus estava em determinado local, e muitas pessoas, multidões se aproximaram, levando pessoas doentes para ele curar, e ele curou a todos os que estavam doentes. As pessoas ficaram admiradas com aquele milagre, com aquela reconstituição dos olhos, da vista, da fala, ou seja, uma série de curas foram feitas. As pessoas admiradas diziam para com o outro, comentavam: será que ele não é o filho de Davi? Então os fariseus, ouvindo isso, começaram a perseguir Jesus, queriam matar Jesus. Jesus, ao saber disso, saiu desse lugar fugiu para um lugar distante, e ao sair ele recomendou para o discípulo que aonde ele chegasse, que o discípulo não dissesse quem ele era. Aí se cumpre a profecia de Isaías, que diz: esse é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Colocarei nele o meu espírito, e ele julgará as nações. Ele não falará alto, ele não gritará,
e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Ele não machucará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que coloque o julgamento às nações. E todas as nações colocarão suas esperanças nele. É uma passagem muito interessante, porque tudo isso que a gente falou, essa fala de Isaías, se cumpriu em Jesus. Então, é esse médio de Deus, colocarei nele o meu espírito. Jesus era médio de Deus, né? Por isso que diz, Deus falou por meio de Jesus. Era o Espírito de Deus falando por meio de Jesus. Então, colocarei nele o meu espírito, é isso. Jesus foi o médio de Deus. E Jesus recomenda que não dissesse quem ele era. Olha só, ele não falar alto. Precisa falar alto? Não precisa. Inclusive aqui é interessante, porque nós temos uma irmãzinha chamada de Janira, uma boa parte das pessoas aqui conhece Janira. Certo dia ela me perguntou, Geraldo, não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha tecnologia, Jesus andava com tantas pessoas, falou para 5.000 pessoas, como que pode aquelas pessoas todas ouvirem Jesus? Como é que... é interessante isso, né? Sem a tecnologia, sem a microfone, alto-falante, como é que pode? 5.000 pessoas, uma multidão, e eu quero dizer para vocês que eram multidões muito maiores, ou seja, números muito maiores do que 5.000. Jesus falava para pessoas, para essas pessoas, essas multidões. E aí, a gente estudando, a gente sabe que é uma faculdade mediúnica, que o médium fala e ecoa, fala, ecoa, e essa voz é espalhada por todos os lugares, né? Não precisa falar alto por esse motivo. Eu não sei o nome dessa mediunidade, se alguém souber, por favor, me diga, que eu ando procurando isso. É uma faculdade que o Eurípide Bassanuffi tinha, está na história do Eurípide. Ele, no colégio Allan Kardec, às 6 horas da tarde, ele orava, e uma senhorinha, a quilômetros depois, ouvia a voz dele e acompanhava as orações do Eurípide. Então, uma faculdade mediúnica. É muito interessante. E Jesus, lógico que tinha todas essas faculdades, não precisava falar alto. Ele não gritava. Realmente não precisa gritar para convencer. Aliás, a psicologia diz que quanto mais o outro grita, mais você fale baixo. Ele vai ouvir muito mais e vai te respeitar mais. Vai falando baixo, é interessante, né? A técnica que Jesus usava para convencer, para converter, né? E levar essa mensagem, ensinar essa mensagem, né? E ninguém ouvia a sua voz nas praças, e aí já está dizendo, porque ele recomendava, não diga para ninguém o que aconteceu. Não comente com ninguém que houve cura, que o fulano está curado, não comente com ninguém que eu multipliquei pães, né? Então ele não queria propaganda, não queria se promover, ele não precisava disso. E aí a gente chega numa parte interessante, porque ele diz, ele não machucará a cana quebrada ou a cana rachada. Em Israel existe um tipo de cana que não é a nossa cana aqui de açúcar, mas um tipo de bambu, um caniço, que era muito usado na época para fazer vara de pesca, mas também para fazer cesto. As pessoas usavam também para fazer instrumento musical, a flauta, por exemplo, era muito usado a cana para fazer a flauta. E aí
cabe aqui uma reflexão sobre isso, porque Jesus está falando de nós. Ele não machucará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Quem é essa cana rachada? Quem é esse pavio que ainda fumega? Somos nós. Somos nós que estamos nessa condição de cana rachada, tá? Então, olha só, Deus, com o seu poder, Ele usa nossa força, como médium que somos, para levar a sua palavra, construir tudo isso que a gente vive, construir um mundo melhor. Ele usa seus próprios filhos. Nós somos trabalhador. Então, usa como a pesca, como a vara de pesca. Imaginem-se você sendo uma vara de pesca na mão do Senhor. Pescando o quê? O que eu estou pescar na mão do Senhor? Sou uma vara de pesca. E o que eu estou pescando? Você está pescando almas para Jesus. Você está divulgando a palavra, você está conversando com as pessoas, e às vezes nem conversa, às vezes nem divulga a palavra, mas o teu gesto, tua maneira de ser, o teu comportamento é uma pesca para muitos. Para Jesus, você está sendo um instrumento de pesca para muitas pessoas. E aqui a gente imagina, quantas vezes você já serviu de vara de pesca na mão do Senhor? Quantas pessoas já te ouviram falando ou observaram o teu comportamento no dia a dia e por o teu jeito de ser, eles se convenceram de que você está no caminho certo? Quantas vezes isso aconteceu? Olha só, você também pode ser usado como instrumento musical. A cana também servia como instrumento musical, uma flauta. Por sua boca, por esse som, saiu quantas palavras de amor, de carinho, quantas vezes você acalmou tempestade, quantas vezes você esteve em local que estava um furdunço e você chegou e acalmou as águas. Tu estás sendo um instrumento na mão do Senhor. Estás sendo um instrumento na mão de Deus. Quantas vezes você foi um cesto? O bambu também dá para fazer o cesto. Colocou alguém no colo, carregou, protegeu. Moisés foi salvo dentro de um cesto, não foi? Foi salvo dentro de um cesto, mas o apóstolo Paulo fugiu também de Damasco, descendo numa muralha dentro de um cesto. Veja que a cana aqui citada nessa mensagem traz muitas reflexões para nós podermos imaginar como somos úteis, como podemos nos tornar útil nas mãos de Deus quando a gente se entrega a Ele. Isso é interessante. Eu tenho dito aqui, em vários lugares tenho falado, que o Senhor, Ele não quer só que a gente acredite nele. O Senhor não quer que a gente só acompanhe Ele. Não, Ele quer um pouco mais. Ele quer que nós tenhamos com Ele um compromisso. Porque você acreditar em Jesus, você vir ao centro, ouvir a palestra, você participar de um estudo, você está acreditando em Cristo. Está acreditando em Cristo.
Mas pode vir um dia de chuva, um dia de vendaval, e você não deu vontade, uma dor de cabeça, não deu vontade, não vou ver a palestra hoje, não vou ao estudo hoje. Porque o teu relacionamento com Ele ainda é superficial. Você ainda não tem uma comprometividade maior com Ele. E Ele quer que você seja um parceiro. Ele quer que você tenha um compromisso. Porque a partir do momento que você tem um compromisso, aí está chovendo, você vem. Está com dor de cabeça, você também vem. Não é assim que a gente faz no trabalho? Ou no trabalho a gente faz diferente? Ah, liga para o chefe, não vou hoje não, está chovendo. O que acontece? O que vai acontecer? Né? Imagina só. Então, Jesus quer que a gente tenha um compromisso na seara dele. Esse compromisso onde todos nós, se estiver chovendo, está com dor de cabeça, chegou visita, mas eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso. Então, esse ser um instrumento na mão do Senhor, ser uma vara de pesca, um cesto, ou ser um instrumento musical, você é ter esse compromisso com o Senhor. É a gente poder nos entregar. Esse é o mais difícil. Isso é difícil para danar. Entregar-se. Isso nós precisamos, meus queridos, refletir bastante, porque é muito interessante a gente trabalhar, estudar, se informar. É preciso, é imprescindível, sem dúvida nenhuma. Mas ter um compromisso é um pouco mais. É se comprometer um pouco mais. Então, isso é cana rachada. Isso, todos nós somos cana rachada, somos instrumento de Deus nas mãos do Senhor, que quando as pessoas cortavam aquela cana, e às vezes, por ela rachar, não servia mais para ser um instrumento, para fazer uma flauta, mas nem para fazer uma vara de pesca. Então ela era jogada no chão, as pessoas pisavam, e ela rachava mais ainda. Mas o profeta disse que Jesus não pisava, não machucava a cana rachada. A gente vai pensar aqui no pavio que ainda fomega. Vocês sabem o que é o pavio? Do candeeiro ou da lamparina? Sabem? Então, antigamente era assim, né? Eu ainda vivi muitos anos da minha vida à luz de candeeiro. Então é aquele pavio que vai encurtando, e você vai puxando, e ele vai encurtando, mas chega uma hora que ele não alcança mais o óleo. O azeite está lá e não alcança mais, né? E aí ele começa a queimar sem óleo, logo que ele queima, e aí não tem mais luz. E por não ter mais luz, ele fica fumaçando demais dentro de casa. As pessoas logo retiravam aquele dentro de casa, porque começava já um cheiro forte, né? Então ia lá, apagava aquela brasa e já tirava para fora de casa. O profeta diz que Jesus não apagava, nós apagamos o pavio que fumega, para não fumaçar. O profeta diz que Jesus não apagava o pavio que ainda estava fumegando, nem machucava a cana que estava quebrada. E aqui a gente podemos pensar, diante dessa disposição que a gente tem no trabalho com o Cristo, você já foi vara de pesca, você já foi um cesto, você já conversou com pessoas, você já carinhou, já consolou, já deu passe, você já atendeu no atendimento fraterno, fez palestra, tudo isso você já fez, mas hoje você declinou, não tem força mais para o trabalho. O que aconteceu com você? Quem foi que rachou esse bambu? O que aconteceu? Alguém te falou alguma palavra que te ofendeu?
Você estava trabalhando na casa e desenvolvendo um trabalho maravilhoso, mas alguém fez um olho torto para você, falou alguma palavra e você logo declinou e deixou de trabalhar porque a cana rachou. Você não tem mais força para isso, o pavio encurtou, não dá mais luz, está fumegando. Eu já trabalhei tanto na casa espírita, já fiz tantos trabalhos, já participei de jornadas, já participei de seminários, já participei de muitos movimentos, dei passo tantos anos na casa, participei dos trabalhos mediúnicos, mas não tenho força mais, o pavio encurtou, não está mais luz, está fumegando. Gente, isso tudo pode acontecer conosco. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque para declinar, basta qualquer coisa. Qualquer coisinha a gente se magoa, né? Vem o ressentimento, vem uma nuvem que nos cobre, nos retira do espaço maravilhoso que a gente vive. A gente não quer mais conversar, a gente sai fora devagarzinho e às vezes não volta mais, e quando volta não tem força para continuar. Olha só, de novo, Jesus não machuca a cana quebrada, Jesus não apaga o pavio que ainda fumega. Você é um instrumento na mão do Senhor. Você foi e é. Basta você se dispor, da agora para frente, a refletir tudo isso que te aconteceu e encoraje-se novamente para o trabalho. Jesus precisa de você, Jesus precisa de trabalhadores nessa seara. Ele mesmo diz: orem, peça ao trabalhador da vinha. A vinha é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça para o dono da vinha trazer trabalhadores para o trabalho. Ele fala isso. E nosso mundo, esse mundo que a gente vive, está precisando de trabalhadores. Está precisando de pessoas com ânimo, com coragem, que anime, que traga novas luzes, novo ânimo, o estímulo, né? Que isso seja vivificado em nós, que possamos nos colocar na mão do Senhor como esse trabalhador. Você é valioso na mão do Senhor, você pode muito. Você que está aí me ouvindo agora, você pode estar aqui amanhã, falando também. Você pode estar aqui também falando. É se dispor, é a gente se entregar, é a gente buscar nos melhorarmos. Logo tem que estudar um pouquinho, né? Dá um trabalho danado fazer palestra. E ser espírita também dá trabalho, viu, gente? Então eu estou convidando justamente para esse trabalho, para que vocês se disponham. É possível dar o passe, é possível fazer atendimento fraterno, é possível estar ali no atendimento, na recepção, é possível participar dos trabalhos mediúnicos, é possível chegar aqui e fazer palestra. Não desanime, encoraje-se. E se você tiver essa disposição, está aqui o nosso irmão Roberto, que todo momento, e tantos outros trabalhadores estão aqui de braços abertos para receber e poder ajudar. Mas é isso, somos instrumento na mão do Senhor. E tenhamos coragem e ânimo para esse trabalho maravilhoso, porque é por conta desse trabalho, é por conta dessa caridade, é por conta desse movimento que as nossas dívidas espirituais, elas são diminuídas, tá?
a gente pode ter uma anistia em nossas contas. E eu quero dizer para vocês que dependendo da nossa entrega, dependendo do nosso esforço, essa anistia pode ser total de nossas contas, tá? Porque por meio da caridade a gente alivia esse peso, esse fardo. Diz o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 4, da carta de Pedro, ele diz: o amor cobre multidões de pecados. E é isso. Por o amor, através do amor, através da caridade, dessa disposição, dessa entrega, os nossos pecados são aliviados, nosso peso, nosso fardo é aliviado, porque o Senhor precisa de trabalhadores para a pesca, mas também para louvar a Deus pela música. Ele também precisa, ele precisa de alguém que fale, ele precisa de alguém que escute, né? O trabalho no atendimento fraterno é isso. Alguém que sabe escutar, que pode escutar, que aprende a escutar. Então tem trabalho para todos nós. Eu acho que vocês não sabem o que é uma casa de farinha, não. Mas uma casa de farinha, gente, não falta serviço para ninguém. Todos que chegam trabalham. Eu vejo assim a casa espírita que nem uma casa de farinha. Tem trabalho para todo mundo. Não falta o que fazer. E todo o trabalho é digno. Desde o atendimento fraterno, desde olhar os carros lá na frente, ajudar a estacionar, abrir o portão. Todos são importantes na casa do Senhor. Na casa do Senhor não tem ninguém maior nem menor, não tem professor nem mestre, o único mestre é o Senhor Jesus. E todos nós somos alunos, aprendizes, e estamos aqui a todo instante, todo dia, todo minuto, aprendendo um pouquinho com o Senhor, aprendendo um com o outro. Isso é maravilhoso e nos encoraja e fortalece-nos na fé. Por isso, Jesus não falava alto, não gritava, ninguém ouvia a voz dele nas praças, mas as multidões seguiam ele. E ele não machucava quem já estava machucado, quem já estava sofrido. Não. Aquele que estava cabisbaixo, aquele que estava desanimado, depressivo, com melancolia, Jesus diz: vem a mim. Vem a mim. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Olha, ele não machuca a cana quebrada. Nós estamos sofridos, estamos machucados, e ele diz: vem a mim. Ele está nos chamando. E todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, estamos machucados. Em algum lugar está rachado. Todos nós, de alguma maneira, estamos com a luz um pouquinho apagando. Algum ponto, a chama está apagando. Está faltando o quê? Pavio? Está faltando óleo. Né? E onde que a gente arruma esse óleo? Onde é que a gente abastece nossa candeia? Nosso candeeiro, gente, onde é que a gente abastece ele? Está sem óleo, está sem luz? É na casa do Senhor. É nesse momento que a gente abastece nosso candeeiro e levamos para casa ele aceso, com tocha que ilumina nós e também aos outros. Por isso ele diz: venha a mim, abasteça sua vasilha, né? Leve para casa esse pão, essa luz. É maravilhoso seguir ao Senhor.
Jesus Cristo é o nosso mestre, modelo e guia. Modelo e guia, gente. Sem Ele não tem solução. Muito obrigado pela paciência, por esse minuto. Que Deus abençoe a todos nós. Amado Mestre, quero te agradecer por esse momento, por encher o nosso coração, por encher a nossa mente, por abastecer o nosso espírito, esse cálice, Senhor. Enche esse copo, que possamos, Senhor, estar cheio de Ti, que não tenha espaço para mais nada, mas só Ti, Senhor, só o Teu Espírito no nosso ser. Espírito Santo, me protege. Oraçãozinha do Chico, gente, a oração do Chico. Espírito Santo, me protege. Espírito Santo, me ensina. Vamos repetir? Vamos junto. Espírito Santo, me protege. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, enche o meu ser. Amém.